Você não começou a falar técnico. Oi, Albert. Oi, Pan. Oi, gente. Vamos voltando. A gente precisa terminar de ouvir essa história, né? Da Regi, sobre a estadia dela na África. Olá, gente. Vamos voltando. Oi, Silvinha. Oi, Mi. Oi, pessoal. Vamos voltar. Tô aguardando a Rejane. A gente vai continuar mais um pouquinho. É muita história, né, gente? É muita coisa. Eu sabia que não ia dar em 1 hora. Deixa eu ver se Regi já tá por aqui. Tô até... Meu baianês, vocês estão vendo que tá até mais aflorado? Pois é, Lu, eu vou pedir pra ela. Vou já falar pra ela. Regiane, você precisa fazer uma biografia. Muito engraçado, né? Muita história boa. Cadê ela que eu não vejo voltar? Vou ver se ela aparece aqui. Regiane, cadê você, mulher? Desistiu, acho que ela foi ao banheiro, gente. Achou! Pronto, chegou. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Entrou, gente, entrou. Bom, para encurtar a história, cheguei às 6 horas da noite. Eu disse, onde é o hospital? Ele, aí, pode entrar. Mas eu fui recebido com um sorriso largo do coordenador, né, do hospital, maravilhoso, um africano. Ele disse assim, ele disse, mas eu... Aí já foi mostrar onde eu ficava, que era onde os Médicos Sem Fronteiras ficavam, as pessoas que iam lá fazer. E foi uma experiência maravilhosa, né, onde eu conheci pessoas incríveis, né? Fiz um trabalho da epidemiologia, que é o custo da doença. O que é que acontece? Na África subsaariana, o soro ele é pago, Anne. Foi uma experiência. Então, assim, eles são pobres, miseráveis, né? Você e ainda vê tem que pagar o tratamento, Regi. Pagar o tratamento. Eles saem do hospital e eles saem com a dívida. Entendeu? E eles vão tomando as ampolas conforme o dinheiro que eles têm. Então, assim, é quando você vê, né, o quanto a gente precisa lutar por essas pessoas, né? Nós temos o dever de lutar por essas pessoas. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa e eu ficava no outro turno à disposição da equipe do hospital, que precisasse para limpar a maca, para ajudar a pessoa, tudo eu acabava fazendo e eu que acabava identificando, né? Acompanhei os acidentes, né? Identifiquei, porque o soro ele é polivalente, então os médicos aplicam, eles não precisam exatamente saber qual é o animal, né? Então tem Naja, tem X, né? Tem as espécies que provocam mais acidentes, estão ali no pool de produção, no pool do soro, né? No soro que é polivalente. Diferente do Brasil, que nós temos um soro específico, ou bivalente, né? Bivalente, entendeu? Embora eu acho que o Brasil, voltei com essa ideia, né? Do Brasil ter um soro trivalente, o soro antiviperídico e o soro antimicrúrico, antialapídico. Entendeu? Isso faria todo sentido para a gente. Então, depois eu fui para a Costa do Marfim, e na Costa do Marfim, né, eu fiquei no Instituto Pasteur, andei por todos os hospitais da Costa do Marfim, fiz uma pesquisa não só do preço do atendimento, né? O Instituto Pasteur, eu fiquei, aí me deliciei, né? Com as najas, né? Com pitons, ou seja, a gente fica igual um pinto no lixo, né? Com aqueles bichos maravilhosos que você quer ver, você quer limpar, né? E a gente sonha em conhecer, né, Regi? Sonha em conhecer, em tratar, em cuidar e fazer tudo isso. Então, foi uma experiência muito importante, né? Na Costa do Marfim, fui muito bem recebida. Ficamos em todo o sul da Costa do Marfim, né? Foi na época do surto do Ebola. Olha então, quando eu cheguei, essa barreira, tudo isso que está se vivendo aqui agora na pandemia, eu vivi lá, né, da barreira sanitária, né, de que quando você entra, você é recebido por uma pessoa como se fosse um astronauta, né,
que vem ali, mede sua temperatura, vê se você tem todas as vacinas, né? Você passar no corredor, tiver com febre, não entra no país. Caramba. Depois você tem que dizer... Então, a Costa do Marfim é um país muito desenvolvido na África por conta da produção do cacau. Então, eles têm isso, né? Eles são um país, embora tenha muita pobreza e miséria, mas tem aí essa riqueza do cacau, né? Que eles apresentam. Então, eu estive no interior conversando como é o tratamento popular, porque lá eles não têm acesso ao soro. Né? A medicina popular lá é que é forte nisso. Então, para mim, uma experiência inesquecível foi exatamente quando eu estive no hospital, Anne, um garoto de 12 anos, ele tinha sido picado por uma naja, o hospital tinha o corpo médico, tinha o soro e o pai não tinha dinheiro para comprar. E eu vi esse adolescente morrer, entendeu? Por falta do dinheiro. Isso é uma coisa, e assim, eu chorei copiosamente, meu amigo, né? O do Instituto Pasteur que me recebeu, ele, Regiane, por que você está chorando? Eu falei, porque isso é impensável. Gente. Né? Não é possível que um jovem, né, de 12 anos, com a vida inteira pela frente, tem o soro, tem a equipe médica, está no hospital e morre dentro do hospital por falta do soro, porque não tem o dinheiro para comprar o soro. Então, nossa, isso foi uma coisa muito cruel, porque você vê que os óbitos evitáveis por ofidismo, seja no mundo, são evitáveis, né? É algo que... E assim, lá é menos uma... Existe na África, na subsaariana, como no Brasil, uma certa... É como se você tivesse assim, uma normalização da morte. Você vê, quando os italianos estavam morrendo, em 1000, a gente estava aqui abismado, chocado. Hoje morrem mais de 1000 pessoas por dia. Isso não choca a gente mais, né? Então, a vida tem um valor diferente. É como se a gente pudesse ser substituível, né? E, assim, para mim, foi uma experiência que eu fiz uma gravação, mandei para a Alice, para minha filha. Disse, minha filha, se eu morrer, né, aqui na África, você tenha, né, guarde essa gravação, porque isso foi o que mais me chocou, né, o que foi assim, mais profundo de mim. Então, nesse momento, você diz, não, eu tenho que fazer uma ciência humanitária, porque no Brasil, Anne, se morre por acidente por animal peçonhento. E nós fizemos um trabalho, né, e o CARI ficou à frente desse trabalho, saiu o ano passado, e nós vimos que os óbitos no país, o que é mais importante para o óbito não é o tempo da chegada, o tempo importa. Quanto mais cedo você chegar, melhor. Não é a cobra. Como diz, a cascavel ela tem uma letalidade maior. Então, esse trabalho ele foi feito com muito cuidado, que mostrou que o que mata no Brasil é o serviço de saúde, que não tem qualificação dos profissionais da saúde para lidar com acidente por animal peçonhento. Então, a pessoa morre dentro do serviço de saúde. Eu venho falando isso, né, porque meu pós-doutorado foi sobre isso, a gente trouxe esses dados. Para você ter uma ideia, o que a gente tem hoje? A maioria dos acertos do acidente do ofidismo do Brasil é por jararaca. É onde se mais acerta. 90% dos casos se acerta, dá o soro certo. Mas por quê? Porque é o soro que é mais bem distribuído, é o soro que está ali de bate-pronto. Você vai ver 30%, 70% dos pacientes picados por surucucu é erro de diagnóstico. Se é erro de diagnóstico, o tratamento está errado. Então, vejam, a gente vem divulgando esses dados, né, que é a melhoria da qualidade do serviço. Nós estamos reclamando pela pandemia, né, dos dados que o Ministério da Saúde quis travar para não divulgar sobre a Covid. Para você ter uma ideia, nenhum dado sobre acidentes por animais peçonhentos foi divulgado no DataSUS no Brasil este ano. Estamos em julho. E não há nenhuma informação sobre os acidentes por
por animais peçonhentos no Brasil. Os dados que estão lá, Régia, eu olhei, acho que há 2 dias atrás, eram até 2018. Exatamente, assim, 2019 tem mais dados a ser melhorados, porque o serviço ele não dá tempo, não dá conta de agilizar, mas isso nunca aconteceu na história do Brasil, na implantação do SINAM. E através dos dados que você pode planificar, né? Você pode fazer planejamento em saúde. Então, isso é grave, a gente tem que falar. Eu venho sugerindo que a gente crie um observatório dos acidentes por animais peçonhentos, né? Nós, juntos, né? O que eu estou falando não é contra o Ministério, né? É exatamente para que a gente possa trabalhar juntos, porque são as pessoas mais vulneráveis que a gente precisa realmente defender, né? Então, atingir. Então, assim, existe hoje a gente tem um problema que é o erro de diagnóstico. Se há erro de diagnóstico, há erro no tratamento. Por quê? Porque o tratamento do acidente por animal peçonhento precisa ter diagnóstico para, né, instituir o soro específico. Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo um trabalho com o estudante Felipe Amorim. Somente 4% dos acidentes por aranha são diagnosticados. 96% dos acidentes por aranha não tem diagnóstico de qual foi a aranha, é um diagnóstico presumido. Então, você imagine o que é isso, é muito grave. Então, assim, a gente convive com os acidentes com animais peçonhentos, como a gente está convivendo com a Covid, que é uma doença nova. E os acidentes por animais peçonhentos, ela vem lá, né, desde 2011, que se institui o tratamento no país. Então, nós temos mais de 100 anos e temos uma produção científica em veneno, né, em acidente muito grande, e animais também. Sim. Régia, aproveitando esse link que você falou sobre essa questão do soro, da especificidade, sobre o atendimento, né, o problema já do atendimento com as nossas espécies peçonhentas nativas, eu queria, assim, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião em relação ao que aconteceu no Distrito Federal com o rapaz que foi picado por uma naja e tudo, né, que desencadeou a partir desse acidente. Então, o fato dele ter um animal em casa, o fato de ser um animal peçonhento, o fato de ser um animal peçonhento exótico, né, que a gente não tem na nossa fauna, e o fato de, por acaso, o Butantan ter algumas ampolas, né, de antiveneno para aplicar no rapaz. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como você tem um plantel, né, de animais no núcleo, que você falasse também, porque quando eu saí daí, da Bahia, eu me lembro muito que a única serpente que nós tínhamos exótica, que fazia parte do plantel, ela era a Morélia. Sim. Sim, né? Sim, e eu me pergunto, o que aconteceu com esses animais? Eles aumentaram em número no teu laboratório? Essa questão tem se tornado mais crítica? Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Sim, Anne, sem dúvida nenhuma. Assim, eu quero dizer que eu vi todos esses bichos. A gente que gosta de cobra, eu fui para a Austrália, vi todos esses bichos maravilhosos, fantásticos, sensacionais, dá vontade de criar. Mas a criação de animais, ela precisa ter um objetivo, né? Então, no serpentário, nós somos um serpentário cadastrado pelo Cisfauna, né? E nós temos o plantel, o nosso objetivo principal é a produção de veneno, né? Para o banco de venenos e para estudos, pesquisas. E o Tiago entrou, gente, maravilhoso, o Tiago, tão fantástico. A gente teve uma perguntinha agora, Regi. Qual é a espécie que mais provoca acidentes em Salvador? Seria a Botrops leucurus? Uma é a Botrops leucurus, é a jararaca, né? Não só em Salvador, na Bahia, no Nordeste, né? Ela tem uma distribuição do norte do Espírito Santo, vai até aí o Ceará, então ela que provoca a maioria, sim, dos acidentes. Então, o que acontece? Veja que naquela época a gente recebeu aquela Morélia, depois ela foi para o zoológico. Olha, Anne, boa noite, Tiago. Boa noite, Ti. Beijo. E depois isso passou, né? Nunca mais a gente teve. Em 2011, chega um animal lá, uma cobra do milho para a gente. Veio um estudante de veterinária, deixou lá na faculdade, na escola de veterinária, e esse bicho apareceu lá no laboratório, a caixinha, já tudo direitinho, ou seja, era uma entrega voluntária.
responsabilidade, isso, com os animais, além da ilegalidade. Exatamente. Então, então assim, de 2011 para cá, isso vem crescendo muito. Eu digo, Anne, nós perdemos o controle. O Brasil perdeu o controle relacionado ao tráfico de serpentes. Antigamente, na minha época, muita gente criava jiboia, né? Mas não existia a lei da vida, foi só em 1998, né? As pessoas iam lá, soltavam. Né? Hoje existe eu digo que, sabe o circo que tinha a mulher que dominava cobra? A feira, que tem o cara ali que domina cascavel, que arranca a presa da cascavel? Tudo isso passou para a internet. Então, primeiro, eu acho que é uma vaidade, né, pessoal, a pessoa quer dar close na internet, não dá para você dar, na cabeça dessas pessoas, poxa, eu vou dar close com uma jiboia, a jiboia é muito comum, todo mundo tem. Aí passou a ser cobra do milho. Mas aí, de repente, todo mundo tinha cobra do milho. Aí vem as variações de cobra do milho. A gente tem hoje 22 no nosso laboratório. 17 são advindas do tráfico, né? E são albinas, eles querem as mais raras, porque são mais caras, e também para você se exibir, na cabeça dessas pessoas, você tem que se exibir com animais cada vez mais raros. Isso foi crescendo, a gente tem uma piton birmanesa, a gente tem uma morélia que é a piton australiana, a gente tem uma piton africana, a gente tem a cobra-rei, né? Que vem do México e dos Estados Unidos, é um bicho que, inclusive, ela é quase fóssil, fica escondido o tempo inteiro. Então, a gente fica se perguntando o que as pessoas querem, né, criar um bicho desse. Então, para mim, sempre foi a vaidade. Né? Essas pessoas não gostam dos animais. Elas gostam delas e de exibir os animais como se fosse uma coisa. Então, a gente tem a coisificação. Eu, em princípio, eu sou contra o uso de serpente, aliás, de animais silvestres como pet. Eu acho que animal silvestre tem que estar na natureza, certo? E serpentes é pior ainda, porque serpente não tem córtex cerebral. Ela não vai estabelecer uma relação com você. Né? Você chega em casa, eu tenho meu cachorro, o Hugo, tá aqui do meu lado. Entendeu? Você mesmo, desde sempre, você sempre teve esse amor pelos animais, saía catando os bichos, os cachorros do campus para cuidar. Sempre admirei isso muito em você, Anne. Então, e pronto, Esté vai dar uma boa contribuição aí para a gente, porque ela é bacharel em Direito e ela é mestre em Direito Ambiental. Ela fez essa live comigo. Então, assim, a gente tem isso. E aí você coloca as pessoas e o animal em risco. Se é uma serpente não peçonhenta, certo? Você vai condenar aquele animal para o resto da vida, para a prisão perpétua. Porque se você retirou ele não se alimenta, ele não se reproduz, não come o que ele quer, porque você passa a dar somente aquilo que você tem. Então, esse é um princípio. O outro é que é ilegal, né? Então, não se pode criar animal silvestre e nem exótico no Brasil. Você retirar da natureza. Serpentes não peçonhentas é possível você criar, né, a partir de lojas que são legalizadas, né? Então, você tem, né, Jiboias Brasil, você compra jiboias, vem ali com microchip. Eu já não acho interessante criar serpentes, porque elas não vão manter essa relação com a gente. Uma hora você vai enjoar. E as serpentes você não vai domar. Ela não vai virar sua amiga. Entendeu? A gente teve uma serpente que morreu esse mês, que é arrasada. 19 anos ela tinha com a gente, uma jararaca. Se eu abrisse a caixa e ela se sentisse ameaçada, ela ia me picar. Não é porque ela está há 19 anos, que ela, Rejane, me dá todo dia, né? Não. Rejane, me prendeu aqui. Né? Então, a pergunta aqui é sobre regulamentos silvestres e exóticos. Que seja. Não, eu acho que individualmente não. Eu acho que esses animais devem estar em criadouros, zoológicos, e essas instituições fazerem o trabalho de educação ambiental. Não ficar com a pessoa.
É importante a gente frisar, né, que existem criadouros voltados para a reprodução. Você pode ter, por exemplo, um criadouro comercial, né, que vai comercializar partes de um determinado animal. Você tem criadouros como o zoológico, que pode fazer reprodução, que pode fazer educação ambiental. A gente tem os criadores científicos, como é o caso do IBAMA, do Instituto Vital Brasil. Né? Então, são sempre aquilo que você falou, são criadores que têm um propósito e que precisam passar por uma série de regulamentações, né? Seguir várias diretrizes que são estabelecidas pelo próprio IBAMA. Então, é totalmente diferente de você ter uma criação de um animal em casa, né? Que o propósito já é um propósito ego, né? Um propósito mesquinho, né? De vontade, de uma criação que o ser humano, ele tem essa coisa muito, né? A questão de engaiolar os passarinhos, né? De tirar o animal do seu habitat e tentar encarcerar aquele animal. A gente tem muito isso. O problema faz parte da nossa cultura, né? E como você falou, a partir daí a gente começa a colocar as pessoas e os próprios animais em risco, né? Então a gente está vendo isso. Foi exatamente o que aconteceu no caso de Brasília. Então, o rapaz, ele quase morreu. Sim. E aí a gente vem com esse outro lado, que não é proibido no Brasil criar serpentes peçonhentas. Né? Individualmente, ou serpentes exóticas ou silvestres. Ponto. Independente, né? Independente. No caso da criação de serpentes não peçonhentas, é permitido a criação de jiboias, digamos assim, né? Vindas de criadouro certificado, né? Que microchipa, devidamente regulamentado, faz a reprodução ali. Então, isso é possível, tá? Mas o animal exótico não é permitida a criação de serpentes exóticas no Brasil. E não é permitida a criação de serpentes peçonhentas, sejam silvestres, né, nacionais, ou sejam exóticas. Porque o animal peçonhento, ele é um risco. Ele é um potencial animal que vai causar acidente. Se você não souber, né, lidar com o animal, ou mesmo se você vai... Eu já fui picada por um filhote quando era estagiária, porque, né, por um filhote você se descuida, e aí isso pode acontecer, né? Mas isso está dentro dentro da universidade. Mas de uma além de ilegal, é de uma irresponsabilidade absurda. Porque ninguém quer mais criar cobra do milho. A pessoa já quer uma naja. Porque uma naja lhe dá mais seguidores. Uma naja te dá mais close. Uma naja, sabe, você fica empoderado. É isso que as pessoas pensam. Elas não estão pensando nos animais. Então, a gente tem... de certa maneira, tudo tem um lado positivo. Um lado positivo dessa história é que é a primeira vez que eu vi um país torcendo pela cobra, gente. Isso é inédito no Brasil. Foi tanto meme que eu adorei. As pessoas adorando a cobra. Isso foi incrível. Eu falei, gente, as pessoas... a rainha, né? Rainha, bem feito, é isso mesmo. Fez mais do que o ministro do Meio Ambiente. Mas essa não foi o primeiro acidente que aconteceu no Brasil, nem será o último. Existe um acidente que aconteceu com um rapaz, né? Que ele foi picado por uma jararaca da Costa Rica. Olha, não tinha só, não. Pois foi dado soro antibotrópico, é outro gênero, veio e ele deu o endereço errado. Quando ele ficou bom, ele fugiu. Olha. Então, assim, isso já tem uns 5 ou 6 anos. Esse é um problema que se arrasta agora. Esse caso foi emblemático, teve uma projeção. E isso está fazendo com que a Polícia Federal, né, os órgãos ambientais, se movimentem para ir atrás dessas pessoas. Porque essas pessoas estão na internet. Né? Então, por exemplo, a gente recebe, Anne, nós temos a guarda temporária, somos depositários fiéis desses animais. Eles vêm para a gente através do GEPA, que é o Grupamento Especial da Polícia Ambiental da Guarda Civil Municipal, né? Que uma vez tem uma parceria com a Polícia Federal. Então, nós temos uma parceria, somos depositários fiéis e somos como peritos, né? Eu sou perita na identificação dos animais.
Porque o animal, ele é a materialidade do crime. Sim. Né? Normalmente, esses animais, eles estão sendo traficados, não posso dar detalhes, nem sei, viu, gente? Então, muitos vêm pelo correio, né? Dentro de meias, dentro de botas, dentro de panelas. Então, eles levam para a gente. A gente sabe que cada 10 animais que são traficados no Brasil, 9 morrem. Então, as pessoas que estão envolvidas no tráfico também são responsáveis pela morte desses 9 animais, para ele ter um que chegou para ele. Então, assim, a pessoa que está praticando esse crime tem essa responsabilidade, sabe? Criminal, social, administrativa. A Esté pode dizer que está aí, né? A gente fez uma live sobre isso. As solturas irresponsáveis, Marcos. Uma hora a pessoa enjoa da cobra. O que ela faz? Vou soltar. Outro dia, aqui em Salvador, acharam uma cobra do milho no bairro do Uruguai. Olha só. Numa praça, né? Chamaram o Jepa foi lá, resgatou e trouxe. Então, o animal... Ela solta, Regis, solta na praça. A pessoa não quer mais, ela joga em qualquer lugar. Quando é peçonhenta, isso é pior ainda, entendeu, Anne? Porque a gente sabe... o Tiago está aí dizendo... sim, olha, Tiago... Olha, Marcos Freitas se danou comigo. Foi bom você ter falado nisso, porque, óbvio, que ele é doutor hoje, ele é técnico, né, do ICMBio, um técnico bastante... Mas ele esteve envolvido, né, nesse caso, né, da retirada das cobras do zoológico, né, porque ele achava que era ele tinha que fazer isso em defesa das cobras. Ângelo, né, que estava com ele de menor, colocou a cascavel num saco, colocou nas costas, foi picado. Quase morre em relação a isso. O que eu estou dizendo, quando eu falei para Marcos, foi no sentido de dizer, olha, as pessoas fazem bobagens quando são novas, né? Então, isso tem consequências, né? Que bom que ele, né, é esse profissional incrível que ele é hoje, que está no ICMBio fazendo um trabalho aí maravilhoso. E a proibição com fins comerciais, Esté está dizendo aqui, né? Vem Instrução Normativa 21/2002. No caso, é possível você criar, é possível ter criadouro para fins comerciais, né? Para couro, né? Para veneno. Então, isso aí é possível mesmo. Então, o que a gente precisa pensar, né? É que nós precisamos sensibilizar, porque hoje quem está fazendo isso, quem são os receptores desses animais, são pessoas jovens, que utilizam a internet para achar os animais, achar compradores, né? E exibir esses animais na internet também. Né? E a gente precisa que essas pessoas parem para pensar, né, sobre as suas responsabilidades. Né? Se ela encontra um animal que está ali preso, né? Um pássaro que está na gaiola, como é que ela pode ser a favor de uma cobra que ela está também prendendo? Exato. Ô, Regi, teve uma pergunta aqui da Glícia, que ela perguntou o seguinte: o que a senhora teria a dizer sobre fiel depositário de animais? Pois o país, em muitos lugares, não tem um lugar adequado para a reabilitação dos mesmos, né? No caso, eu acho que de animais exóticos. Então, vocês são fiéis depositários de espécies que não ocorrem aqui no Brasil. Como que fica essa questão da adaptação do animal? Né? O que você acha em relação a isso? Esse é um problema, ótima pergunta, porque o animal que veio da Austrália, que veio da África, nascido ou não no Brasil, porque já existem pessoas que reproduzem esses animais aqui no Brasil, então eles não vêm só, né, de lá para cá, vêm as matrizes. A gente já está tendo um tráfico interno, né? Interno, completamente, desses animais. Então, esses animais, eles têm uma biologia, né, aqui é completamente diferente. Né? Os requerimentos ambientais, ecológicos, são totalmente diferentes. Então, há dificuldade de adaptação desses animais. Há estresse de cativeiro. Essas cobras mesmo, que foram aí pegas, né, na chácara, elas estavam maltratadas, desidratadas. Cobras adoecem. Você tem que ter um veterinário, a gente tem, Tatiale Rodrigues, para tratar esses animais. Muitas das vezes eles não sabem como tratar, eles entram na internet, desinformado vai desinformando o outro de como manter esses animais,
e vai se criando uma cadeia de desinformação. Uma rede. Esses animais, uma vez doentes, eles não querem levar para o veterinário. Brena entrou, foi, vixe. Eles não querem entrar para levar para o veterinário, com medo que o veterinário denuncie. Né? Então, assim, são animais que acabam servindo só, mas não é bem tratado, né? A alimentação, porque a gente, por exemplo, lá no nosso plantel, né? Nós recebemos esses animais, ou através de coleta, ou nós coletamos. Esses animais chegaram, eles são fotografados, microchipados, mantidos em caixas, higienizados. Então, é um trabalho muito grande. Né? A gente tem uma piton que pode chegar a 8 metros. Esse bicho vai ser colocado aonde? E aí, em que momento a gente vai decidir sobre a eutanásia? Como estava se falando da víbora verde, que é a Trimeresurus. Que todo mundo foi em defesa da Trimeresurus. Eu falei, gente, estão defendendo as cobras, que coisa boa. Mas, uma hora você vai ter que dizer, eu vou manter esse bicho sem soro? E se eu for picada, né? Então, a gente tem que pensar nisso. O Butantan tem o soro porque ele tem lá um plantel no Museu Biológico, né? Existem pesquisas com as najas que estão lá, eles recebem, também são fiéis depositários, e por isso eles importam o soro. Então, aí quando vai se fazer a eutanásia, que é o último caso, Anne, é o último momento que você decide por fazer isso, é porque não se conseguiu, né, manter esse bicho de outra forma. No nosso caso, e no caso de muitas instituições, elas vão para museu, né, para coleção. Por exemplo, tem bichos que chegam maltratados, eles acabam morrendo. A gente não consegue recuperar. Eles estão sendo tombados, né, e vão para a coleção, e aí eles podem ser utilizados na coleção. E a Esté está colocando aqui, né, que as pessoas podem ser responsabilizadas civil, administrativa e criminalmente, né, na medida, óbvio, da sua culpabilidade. Então, a gente tem que começar a falar e pensar sobre isso, né? E aqui na Bahia nós temos esse tipo de tráfico. Muitas estudantes de medicina veterinária e biologia sabem de coleguinhas que têm serpentes e serpentes exóticas, não denunciam, ficam ali calados. Quem é omisso é cúmplice também do sofrimento da serpente. Isso é muito comum, né? Eu tive uma pequena discussão no Facebook, em um grupo de herpetologia, e tem pessoas que, pasme, estão defendendo que o Brasil produza soro para espécies exóticas. Olha a ignorância, o nível de ignorância da pessoa, né? E aí fui tentar explicar que já é extremamente caro, é um processo custoso para a gente produzir para as nossas nativas, sem contar que é ilegal, Regi. Quer dizer que agora a gente vai, né? Beleza, é ilegal, mas vamos ter soro, porque caso aconteça algum acidente, não pode isso, né, gente? E o Bruno, ele colocou aqui embaixo uma pergunta. Se vocês, os biotérios, os fiéis depositários, recebem algum tipo de assistência para alimentação, para estrutura, para manter esses animais? Nada. Essa parceria existe, né? E a gente acaba assumindo todo esse custo. Tiago, que é advogado, viu? Quer dizer, é bacharel em direito, é perito, ele diz uma coisa muito importante aqui, que Esté vem falando também para a gente, né? Que os crimes ambientais são pouco valorizados no ordenamento jurídico nacional. Sim, Tiago, são pouco valorizados mesmo, né? Acaba que aquilo ali não dá em nada, dá uma multa, né? E é tanto crime que a gente tem que esses crimes ambientais não são tão valorizados. Mas, neste momento, está se falando de um crime que é um crime contra a saúde pública. Né? Uma pessoa que cria uma serpente peçonhenta, exótica, e que depois solta essa serpente, ela vai colocar em risco sanitário aquela população ali. Porque o animal vai tentar se esconder, mas uma hora você vai entrar em contato com esse animal. Então, é uma discussão séria que a gente tem que encarar mais rapidamente possível. As pessoas que fazem isso, Anne, vão sempre defender. Por quê? Elas nem sabem como se produz o soro. A extração do soro, o soro começa com a coleta do animal. Já é uma atividade de risco.
Você leva para o laboratório e você vai extrair. A extração de veneno é uma das 10 atividades de maior risco no mundo. Só perde para jornalista na Síria. Então, quando a gente extrai, a gente se expõe ao risco, né? Ali está o perigo. E a gente se expõe. Imagine, e aí você está todo o processo complexo de produção de soro. Imagine o Brasil hoje, essa pessoa não sabe que nós estamos vivendo uma crise do soro. O Brasil hoje necessita de 900 mil ampolas de soro e está produzindo menos da metade. Só o Butantan está produzindo soro antiveneno no país. O Instituto Vital Brasil está com a produção parada, a FUNED está com a produção parada, entendeu? Enfim, isso é outro assunto, né? Que é a mudança de planta de produção da Anvisa, uma adaptação, o que levou desde 2014 a uma crise do soro. Os laboratórios se uniram para produzir o plasma e fazer uma produção compartilhada. Mas, neste momento, nós só temos o Butantan produzindo soro para as pessoas que já necessitam. Então, vejam que essas pessoas não sabem disso. Não sabem que nós já temos um problema de produção do soro nacional que as pessoas mais vulneráveis precisam. Quer dizer, agora o Brasil vai ter que produzir soro para riquinho, que tem condição de comprar uma naja, né, de 7 mil, 5 mil reais, para ter ali disponível quando a pessoa for picada. Você tocou num ponto, assim, né, fantástico. A gente entra num contraponto, né? A gente está falando de produção de soro para questão de saúde pública, problema principalmente em zonas rurais, quando os mais pobres são aqueles acometidos, né? E aí a gente tem pessoas muito ricas que têm uma condição de comprar um animal que custa 30 mil reais no mercado negro e importar o soro, né? Dos Estados Unidos para poder tratar, enfim. E a gente chegou num ponto em que nós temos o país, né, vivendo essa crise, que é um problema seríssimo de produção de soro, e ao mesmo tempo, Regi, nós já temos essa questão da legalização, não da legalização, mas a questão das leis, que, querendo ou não, se a gente for pensar, Regi, tráfico no Brasil, ele é um crime que é reincidente, né? A gente não encontra traficante de animais presos. Né? Porque geralmente essas pessoas têm muito dinheiro e têm inclusive dinheiro para pagar multa, que geralmente é o que é aplicado nesses casos. Então, você não acha que talvez, né, aproveitar esse momento, aproveitar essa atmosfera para incitar uma mudança, para cobrar as autoridades de punições talvez um pouquinho mais severas? Isso seria o caso de mudar a legislação, né, Anne? Isso depende, obviamente, dos nossos legisladores. Então, diante de tantos problemas que tem o Brasil, como o Tiago falou, né, os crimes ambientais no Ministério do Meio Ambiente que nós estamos, vocês estão vivendo aí na região amazônica, essa destruição, né, esses crimes que são, matam não só cobras, mas matam milhões, milhares de animais, pessoas indígenas. Então, nós temos crimes muito complexos, entendeu? E mesmo essas pessoas só não são presas. Então, se você for ver, como se você tornasse aquele crime algo, não, vamos fazer, né? Nós não vamos ser presos, vamos pagar uma multa, né? E tudo bem, a gente entrega, daqui a pouco a gente está com outro animal que a gente pode comprar, entendeu? Agora, eu acho que é muito importante a denúncia. Se a pessoa conhece alguém que tem um animal desse, denuncie. Mesmo que seja de forma que a pessoa não saiba. Anônima, né? Anônima, né? Essa denúncia ela é muito importante que seja feita. Entendeu? E um outro ponto, Anne, que a gente precisa considerar são as entregas voluntárias. Então, às vezes, a pessoa ela é desavisada, ou ela vive no mundo que, sei lá, o mundo poliânico, né? Pra você ver que os pais, eles acobertaram, compraram acobertar, tanto que eles foram multados também, né? Vão ser aí responsabilizados por isso.
Então, como é que você E tem interferiram, né, papai, nas mamãe, investigações. tem uma naja, papai e mamãe vai e compram uma naja. Então, vejam, é uma questão de educação também, sabe, Anne? Eu acho que essa é uma questão muito maior do que o crime pelo crime. Ou Sim. prender as pessoas. Eu acho que nós, que somos, né, de instituições, de universidades, instituições comprometidas com a educação, a gente tem sempre que ir pela via da educação. E, claro, as autoridades, né, a Polícia Federal, a Polícia Militar, as guardas, irem pelas vias judiciais, obviamente, a justiça e pelas vias judiciais. Então, essa discussão que nós temos aqui, qualificada, né, porque você é uma professora, trabalha com isso, eu também, né, vivencio isso, ela é que precisa existir. E as pessoas precisam parar para pensar, para refletir. E a gente começar a fazer, né, esse programa da entrega voluntária. A gente tem lá no laboratório, pode se fazer no CETAS, pode se fazer na Polícia Ambiental, numa Copa, pode fazer no GEPA. Né? E o importante, né, que você entende, poxa, é mesmo, eu estou cometendo um crime, isso está sendo ruim para o animal, está sendo só bom para mim, porque aquelas pessoas que são criminosas, elas não vão deixar de cometer um crime. Mas a gente tem que pegar justamente essas que estão no limbo, né? Entre você querer ter e ter. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que discutir, incentivar. Né? E, principalmente, denunciar. Tem uma pergunta até aqui, né? Se os médicos do país não estão preparados para tratar serpentes brasileiras, imagine, com certeza, as exóticas, né? Verdade, então, verdade. É algo que a gente tem que pensar. E isso que você está me dizendo, que as pessoas querem que se produza o soro para o picado que está cometendo um crime, Anne. Isso aí é o fundo do mundo. Chegamos, né, lá no fundo do poço. Isso só mostra, né, como que até onde a gente chega, né, com essa visão distorcida que as pessoas têm da natureza, de você querer se apropriar dela, né? Então, quando você vê um bicho, você quer. Não, gente, deixa o bicho. A gente tem um programa, Anne, hoje é um projeto de soltura dos animais, né? As jiboias, sucurinas, né? E hoje mesmo, nem deu tempo de eu colocar, a gente fez soltura lá no campus, estamos com um programa, né, de repovoar. Você fez sua mamografia, né? No batalhão, né? No 19º batalhão, eu vejo que vocês soltam lá. Eu sempre lembro de você. E então, assim, a gente está fazendo, tem essas parcerias, porque o que é importante? A pessoa saber, ter informação. Eu encontrei um animal silvestre, uma serpente, né? Eu posso ligar. Então, você vai ligar para quem? Né, Regi? Você vai ligar para a Guarda Municipal, você vai ligar para os grupamentos, você vai ligar para os bombeiros, a gente faz formação desse pessoal todo. Esse animal capturado, ele precisa ir para algum lugar. Ele não pode simplesmente ser pego aqui, solto ali, porque eu posso estar levando doença de um lugar para o outro. Aí entra a gente, os criadouros, né? Então o animal chega, ele é fotografado, microchipado, ele é acompanhado, né? E a veterinária diz, não, ele está pronto para ser solto. E a gente faz uma soltura qualificada, porque a soltura tem que ser feita por um profissional biólogo especialista. Habilitado. Isso não está habilitado para fazer aquilo, isso não está acontecendo. Né? E pior, que aí é outro contraponto, né? São as pessoas que querem soltar serpentes peçonhentas. Não é permitida a soltura de serpente peçonhenta. Isso está já há muito tempo e foi consolidado nas diretrizes do manual, né, de zoonoses, porque os acidentes por animais peçonhentos são a zoonose. Está lá muito claro nas diretrizes. Sim. Eu também peguei uma briga no grupo de herpetologia, porque o menino pegou uma jararaca e soltou. Eu disse, você não pode fazer isso. E achando que ele estava defendendo as cobras, né, coitadinhas. Você não pode pegar um animal aqui e soltar ali. Porque você vai lugar, né, Regi? Em risco. Em risco. Né? Em risco. Aí, quando eu disse, gente, existe a diretriz, está lá no Ministério da Saúde, ele disse assim, mas diretrizes não são leis. Então, aí, assim, para a ideia da pessoa que, se não é lei, aí eu fui conversar com o Esther, né, que é bacharel em Direito, e isso aí ela disse assim, professor, mas tem força de lei. Aí eu justifiquei, eu falei assim, todas as diretrizes que saíram para a Covid não são leis. Você não vai
cumprir, porque não é lei. O que é diretriz, o que é nota técnica, tem força de lei também. Entendeu? Sim. Mas as pessoas, elas não querem. Olha, Kiko, beijo. Kiko agora, maravilhoso. Ele deve estar vivendo isso muito. Então, assim, a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar sobre isso, né? De que todo trabalho é um trabalho qualificado. Poxa, se você gosta, vai fazer biologia veterinária, vai trabalhar com serpente. A gente tem aí, né, tantos grupos espalhados no Brasil inteiro, e as serpentes são um grupo dos vertebrados, né? Dos vertebrados aí terrestres, tirando aí, enfim, os vertebrados terrestres, um dos menos estudados. Então, será que eu vou ter que, né, entrar, na minha contribuição vai ser ficar dando close? Aqui, eu peguei uma jararaca aqui, soltei ali. Então, tudo isso precisa passar por um processo de educação. Tudo que aconteceu com essa questão da Naja, nós, né, das instituições, que somos instituições de pesquisa e de educação, levar para que as pessoas reflitam, certo, de que elas não estão... quem mais está sofrendo nesse processo, é a serpente, que foi retirada do seu ambiente, e natural. Está sendo condenada por você à prisão perpétua. Porque sendo uma serpente peçonhenta, que é proibido criar, né? Seja silvestre ou exótica, ou sendo uma serpente exótica, jamais deixará jamais voltará para a natureza, não tem como repatriar. Então, todo mundo está confinado nessa quarentena. Está gostando de ficar confinado? É assim que as serpentes estão. Elas você ficam, né, Régia, a vida inteira. Né? Então, assim, depois você enjoa porque não cabe mais na sua vida, você vai casar e aí, né, você, enfim, aí você vai soltar, você vai passar para outra pessoa. Essa coisificação, né, da natureza, do animal, que a gente precisa trabalhar, né, muito ainda, do ponto de vista educativo. Regi, está chegando a nossa hora. Pronto, eu queria Anny, pedir... Queria te pedir para encerrar, né, fazer as suas considerações, se você quiser. E de antemão, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade. Você acabou ficando mais uma hora, né? O combinado era uma hora. Gente, tudo isso ultrapassou. Anny, e eu tô, assim, extremamente feliz de te receber e conhecer um pouquinho mais da tua história, que eu não conhecia, né? Suas aventuras. E te dizer que você é uma inspiração para mim. Né, eu até brinquei com os meus irmãos hoje, que eu falei que ia ser uma conversa de comadres, porque eu tenho isso muito forte, né? Carrego muito você como uma grande mulher que me deu um norte, que me ajudou, que me inseriu no ambiente acadêmico, que você, da forma como você me acolheu e como você acolhe os seus alunos, e nunca vou esquecer, né? Todas as vezes que você falou, vai, Anny, vai para a Amazônia, é o que você quer. Não, Regi, eu não conheço ninguém, mas vai, minha filha, vai, é isso que você precisa fazer. Então, todas as vezes você simplesmente me apoiou, né, em tudo. Até quando eu tentei voltar para Salvador, né, que a gente tentou uma bolsa de pós-doc, acabou não dando certo porque eu passei no concurso. Foi melhor. Eu, assim, Regi, eu queria te agradecer muito, né? E que você continue sendo essa inspiração maravilhosa para muitas mulheres cientistas, né? E para muitos cientistas também. Pela tua garra, pela tua honestidade, pela tua hombridade, a forma como você luta com muito amor por aquilo que você acredita. É uma grande esperança para mim de mudança mesmo, né? Nesse cenário que a gente está atualmente. Da gente ter essas pessoas como você... aí que a gente pode divulgar um pouquinho mais o trabalho, apresentar um pouquinho mais para a sociedade. Então, eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Anny, eu também, do fundo do meu coração, eu agradeço. Aliás, todos os que entraram aqui, né, que foram do laboratório, tenho um carinho grande por todos. E uma vez, uma estagiária olhou para mim, ela já ia sair, porque ia se formar, ela falou, Regiane, você faz como para lidar, né, com a saída? Eu digo, gente, é a saída do ninho, né? O que é bom e a gente precisa valorizar foi o tempo que nós ficamos juntas. Eu digo, Anny, vai sim, te apresentei a TC, fiquei super feliz,
toda a sua trajetória, você é uma mulher incrível, e formar mulheres, isso é muito importante, né? Encorajar mulheres, os homens também que trabalham com a gente, então eu me sinto muito feliz e satisfeita, escolhi a profissão que eu sempre amei, né? E que vou amar, não sou a professora nem a orientadora perfeita, e nem tenho pretensões de ser, porque ninguém é, e agradecer a vocês que estiveram aí 2 horas com a gente nesse bate-papo, né, as perguntas, e parabenizar a Anne. Olha, eu sou muito orgulhosa de você, de ver a sua trajetória, e muito orgulhosa de todas as pessoas que entraram hoje aqui, que né, fui falando os nomes e que estão comigo, e todos aqueles que vierem, né? Mas o caminho da ciência, ele é um caminho que ele é difícil, né? Ele é árduo, ele é duro, ele exige sacrifícios, né? Então, às vezes, a pessoa vê o fim, mas existe toda uma estrada e que a gente vai trilhando, e eu gosto de estar lado a lado com vocês. Obrigada, Anne, obrigada a todo mundo. Um beijo, viu? Eu quero ir aí. Passar a pandemia, eu vou bater aí você. Deixa a pandemia passar que eu vou te trazer para Capitão Poço. Tá, joia. Beijo, muito obrigada de novo. Todo mundo, tá certo. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada por vocês terem participado. Valeu, galera. Tchau, tchau.